O vestido estava pronto, branco, rendado, com um toque romântico que fazia Sofia se imaginar caminhando por aquele corredor cheio de flores e olhares emocionados. A lista de convidados estava fechada, a decoração aprovada, o salão escolhido, tudo planejado perfeitamente. Era como se tudo finalmente estivesse se encaixando, inclusive sua vida. Aos 33 anos, após um relacionamento estável com Cristiano, o homem que conhecera em um congresso 4 anos atrás. Sofia acreditava que seu destino estava selado. De professora de italiano, a futura esposa de um empresário influente, ela se mudou Florianópolis para São Paulo. Largou o emprego a pedido de Cristiano assim que os dois noivaram e foi trabalhar na empresa dele. Mudou completamente a sua vida por amor. Cristiano sempre foi decidido, encantador, sedutor. No início, sua atenção era total, presentes, flores, promessas. Mas nos últimos 2 meses, algo mudara. Sofia, imersa nos detalhes do casamento, pouco percebia o distanciamento. Quando notou que Cristiano se esquivava dos encontros, alegando trabalho ou indisposição, sua intuição acendeu uma luz amarela. Ele, por outro lado, mostrava-se tranquilo demais. E quando comentou que iria com a cerimonialista Paula contratar a banda que tocaria no casamento, Sofia apenas sorriu, acreditando que era mais uma ajuda, uma gentileza. Não quis parecer ciumenta, afinal, tudo precisava funcionar com perfeição. É só estresse pré-casamento, dizia para si mesma. Só que aquela paz fingida logo daria lugar ao caos. O fim de semana seguinte foi o início do colapso. Cristiano desapareceu. Disse que trabalharia em um projeto novo da empresa. Sofia, mesmo desapontada, aceitou. Mas na segunda-feira recebeu uma mensagem de sua amiga e confidente. Vi o Cristiano ontem. Ele estava com a Paula. Achei estranho os dois estarem juntos. A frase martelou como trovão em dia ensolarado. Naquela noite, movida por um desespero silencioso, Sofia foi até o apartamento do noivo. Quando chegou, viu a cena que desmoronaria sua vida. Paula saía do prédio, ajeitando o cabelo, e Cristiano a beijava antes de ela entrar no carro. O coração de Sofia desabou. Ela sentiu o corpo tremer, o rosto ferver, e a certeza de que não havia mais nada a planejar. Sofia entrou no apartamento sem dizer uma palavra. Os olhos marejados e o tom de voz cortante fizeram Cristiano se calar. Você acha que eu sou idiota? Sua voz saiu baixa, quase inaudível, mas cada sílaba trazia consigo toda a dor da traição. Cristiano hesitou por um segundo, mas logo desabou em desculpas mornas. Disse que não pretendia machucá-la, que tudo tinha acontecido sem planejamento, que simplesmente aconteceu. Confessou que estava envolvido com Paula e que o casamento precisava ser cancelado. O tom frio e definitivo do seu anúncio desorientou Sofia. Ela chorou, suplicou, se humilhou. Pediu uma segunda chance, mesmo sem acreditar que poderia perdoá-lo. Mas Cristiano foi categórico. Não tem mais casamento, Sofia. Me desculpa, mas eu não quero mais casar com você. Não havia dor maior do que ser traída e rejeitada pelo homem a quem entregou seu coração, os planos e os anos. 3 dias depois, ainda atordoada pela traição, Sofia decidiu ir trabalhar. Mas, assim que chegou na empresa, Sofia foi chamada no RH. A sala estava silenciosa, e os olhares evasivos dos supervisores diziam mais do que qualquer justificativa formal. Decidimos encerrar seu contrato. A frase a atingiu como um segundo golpe. A humilhação da traição ainda era recente, e agora ela perdia também o emprego. Aquele emprego que Cristiano insistiu tanto que ela aceitasse. O motivo da demissão era vago, mas ela entendeu tudo. Ele não queria mais vê-la na empresa. Sem apoio, sem amor, sem trabalho. Sofia saiu da empresa com a pasta nas mãos e as lágrimas secas no rosto. A cidade, antes vibrante, agora parecia hostil. O silêncio do elevador, o som abafado dos passos no saguão, tudo gritava o abandono. Nas semanas seguintes, a dor se transformou em sobrevivência. Contas do casamento estavam em seu nome. Buffet, decoração, vestido. Cristiano simplesmente ignorou, sumiu, bloqueou-a em todos os contatos.
Sofia tentou negociar, vender coisas, usar as economias, mas logo entendeu que não conseguiria se manter por muito tempo. Quando as contas mensais começaram a vencer, aluguel, condomínio, energia, não restou outra opção. Então, aceitou o conselho da mãe e voltou para Florianópolis. A despedida da cidade foi amarga, mas dentro dela já nascia uma semente, não de esperança, mas de reconstrução. Carregava uma mala com roupas, dívidas, uma alma partida e o pressentimento de que a história dela ainda estava longe de terminar. Em Florianópolis, 5 meses se passaram. Sofia ainda estava atordoada com a dor da traição. Sentia-se deprimida, com baixa estima e sem vaidade nenhuma. Morando com a mãe e a irmã, procurou meses por trabalho. Mas só achou um emprego temporário em uma livraria. Pelo menos ela ficava perto de livros, que era algo que amava. Para completar a renda, achou um trabalho extra. Sofia nunca pensou que usaria salto alto para equilibrar bandejas e servir pessoas. Mas ali estava ela, com o uniforme impecável de garçonete. Cabelos presos num coque firme, maquiagem discreta, que tentava esconder as olheiras de noites mal dormidas. O vestido preto simples contrastava com os brilhos da inauguração luxuosa de um condomínio à beira-mar no bairro dos Ingleses, em Florianópolis. O mar sussurrava ao longe e a música ambiente misturava-se ao tilintar de taças de cristal. Ela caminhava com passos silenciosos entre os convidados, oferecendo champanhe com a delicadeza de quem, até pouco tempo atrás, sonhava com a própria festa de casamento. Seus olhos fugiam do espelho das paredes. Não queria ver a mulher que se tornara. Mas, ao mesmo tempo, havia um novo tipo de silêncio dentro dela. Um silêncio mais maduro, menos desesperado, mais atento ao que o mundo ainda podia lhe oferecer, mesmo que ela ainda não soubesse o que seria. Foi durante uma pausa discreta atrás de uma das colunas do salão que ela ouviu uma conversa que mudaria a sua vida. 2 homens estavam preocupados, gesticulando com papéis nas mãos. Falavam: "O tradutor ainda não chegou? Mas o investidor já está vindo e ele só fala italiano." Sofia, como se puxada por uma força invisível, deu um passo à frente e, com um leve tremor na voz, disse: "Desculpem me meter, mas eu sou fluente em italiano. Posso ajudar se quiserem." Os 2 se entreolharam surpresos. Um deles, sorriu aliviado, falou: "Sério? Isso seria incrível. Ele é exigente, mas se você conseguir ajudar, serei grato." Em poucos minutos, ela estava sendo conduzida a uma sala reservada, onde um homem alto, de blazer azul bem cortado e expressão observadora, analisava algumas plantas do projeto. Quando os olhos de Enrico Bianchini cruzaram com os de Sofia, um arrepio percorreu sua espinha. E ele, com um sorriso discreto, perguntou: "Você será minha voz esta noite?" Ela respondeu em italiano fluente. "Sim, com prazer, senhor." Ele respondeu: "Enrico, e você?" Ela hesitou um segundo. Sofia. O nome dela soou diferente em sua boca, quase como um segredo, e naquele instante o mundo girou um pouco mais devagar. A negociação se estendeu por quase 40 minutos. Sofia traduziu com precisão, fluidez e uma graça quase natural. Enrico a observava com atenção, mais interessado nela do que nas cláusulas do contrato. Seus olhos eram atentos, mas não invasivos. Seu modo de falar era calmo, quase musical, e sua presença magnética. Quando os outros homens deixaram a sala, ele a olhou por um instante mais longo do que o necessário e pôde vê-la melhor. Sofia tinha uma beleza serena, natural. A pele um pouco bronzeada do sol, expressão marcante, cabelos longos e escuros, olhar expressivo. Ele a encarou e falou: "Você tem talento." E uma dor nos olhos que não combina com esse sorriso cativante. Sofia baixou o olhar, sem saber como responder. Ninguém havia notado aquilo em meses. "Grazie, signore. Foi um prazer ajudar." Ele estendeu a mão, segurando a dela com firmeza e suavidade. Quando se despediram, ela voltou ao salão sentindo-se estranhamente viva, como se algo dentro dela tivesse sido despertado, algo esquecido, enterrado entre lágrimas e frustrações. No decorrer da noite, Enrico observava de longe Sofia trabalhando.
e atendendo a todos os convidados com profissionalismo e discrição. 2 dias após o evento, Sofia voltava para casa exausta do turno duplo no buffet. A cidade ainda respirava verão, mas em sua vida o clima era de transição. A rotina seguia apertada. Ela trabalhava pela manhã em uma livraria modesta e nos fins de semana como garçonete. Naquela noite, ao chegar em casa e largar os sapatos na entrada do pequeno apartamento, notou uma notificação em seu celular. Era um número desconhecido. A mensagem estava escrita em italiano. Sofia, sono Enrico. Potremmo parlare di lavoro? Hai tempo domani per un caffè? Sofia, sou Enrico. Podemos conversar sobre trabalho? Você tem tempo amanhã para um café? Ela leu a mensagem 3 vezes, em silêncio. Suas mãos suavam. Como ele conseguira seu número? O que queria dizer com trabalho? Depois de tanto tempo se sentindo rejeitada e descartada, aquela mensagem soava como um momento de esperança. Quem sabe seria a oportunidade de um trabalho melhor. Mas também lembrou do olhar penetrante de Enrico, aquele homem elegante com uma postura inabalável, olhos esverdeados. Um empresário de sucesso já na casa dos 45 anos. Ela se sentiu um pouco atraída por ele. Mas logo tirou isso dos seus pensamentos. Um homem tão elegante não sentiria atração por uma mulher que estava tão sem graça. Era como ela se sentia nos últimos meses. Na tarde seguinte, Sofia colocou uma camisa branca de botão. Escovou os cabelos, passou uma maquiagem natural, mas que realçava seu olhar, e usou um batom discreto. Enrico a esperava em uma cafeteria elegante na Lagoa da Conceição, sentado em uma mesa próxima à janela, com um livro em italiano aberto à frente. Ao vê-la, levantou-se com um sorriso gentil e puxou a cadeira para ela. "Grazie per venir", disse ele. "Aquele dia, na inauguração, você salvou meu negócio." Sofia sorriu ainda um pouco tensa. "Fico feliz em ter ajudado. Como você conseguiu meu número?" Ele explicou que falou com o organizador do evento e ele cordialmente passou o número de telefone dela. Ela sorriu, gostou da iniciativa de Enrico, e então ele explicou o que queria com ela. "Estou comprando propriedades para investir na região e preciso de alguém bilíngue para me acompanhar em reuniões e auxiliar na comunicação. Você tem inteligência e elegância natural. Quero te contratar, se você aceitar, é um trabalho sério. Pagamos bem e precisamos de alguém que seja de confiança." Ela hesitou. Soava bom demais para ser verdade. Mas havia algo em Enrico. Sua serenidade, seu respeito em falar com ela de forma educada e direta. Sofia pensou um pouco e aceitou a proposta desde que não atrapalhasse o trabalho dela na livraria. Naquela tarde, algo dentro de Sofia começou a mudar. Não era só pelo convite profissional, nem pela atenção inesperada de um homem como Enrico. Era a forma como ele a olhava, não como quem vê apenas uma pessoa, mas como quem enxerga quem está além da presença física. Nos dias seguintes, ela passou a acompanhá-lo em visitas a imóveis, traduzindo termos técnicos, indo a reuniões no escritório, participando de almoços com empresários. Enrico era exigente, mas gentil. Não invadia o espaço dela, não pressionava. Aos poucos, Sofia foi se permitindo respirar de novo. Passou a cuidar da pele, dos cabelos, a escolher roupas com mais carinho. Ainda existia tristeza em seus olhos, mas agora ela vinha acompanhada de um brilho discreto e de curiosidade pela vida. Já tinha se passado 3 semanas de trabalho em conjunto. Era fim de tarde, e Sofia e Enrico estavam sentados no hall do hotel de luxo na beira-mar de Florianópolis. Conversavam após uma longa reunião com investidores. Ele tirou o paletó, desabotoou o colarinho da camisa branca e relaxou os ombros. Ela bebia um suco, observando os barquinhos distantes. "Você pretende ficar morando em Florianópolis?" perguntou ele, olhando o céu avermelhado. "Não sei. Quando voltei para cá só parecia um exílio, mas agora tem dias em que me sinto parte disso aqui de novo", respondeu com honestidade. Enrico sorriu. "Você tem uma alma antiga, Sofia. É raro alguém conversar olhando nos olhos hoje em dia." Ela o olhou surpresa com a observação. "É que por muito tempo eu tive que implorar para ser ouvida. Acho que aprendi a prestar atenção nos outros para não ser invisível." Enrico a encarou em silêncio.
como se suas palavras o atravessassem. Quem te fez se sentir invisível? Perdeu algo valioso, disse ele num tom tão íntimo que fez Sofia desviar o olhar, ruborizada. Um silêncio confortável se instalou entre os dois. Mas ao fundo, outro par de olhos os observava. Giulia, que acabava de chegar da Itália. Mi dispiace per il ritardo, Enrico, disse Giulia, com sua postura impecável e o perfume marcante preenchendo o ambiente. Tudo bem, ele respondeu, sem entusiasmo. Giulia, essa é Sofia, minha intérprete e parceira de campo nos últimos projetos. E esta é a Giulia, coordenadora administrativa da minha empresa. Já ouvi falar muito de você, respondeu Giulia, sorrindo com os lábios, mas não com os olhos. É um prazer te conhecer. O prazer é meu, disse Sofia, gentil, mantendo a educação. Durante a apresentação do novo terreno, Giulia tentava se colocar em todas as decisões. A fundação dessa área é frágil. Devemos evitar um contrato precipitado. A engenharia estrutural será revista com o engenheiro amanhã, cortou Enrico, olhando para Sofia em seguida. Sofia, você pode confirmar com o técnico o horário? Giulia manteve a postura, mas o olhar já mostrava incômodo. Quando voltaram ao hotel, Giulia não conteve o comentário. Tenha cuidado, Enrico. As brasileiras são muito sedutoras e você confia muito rápido nas pessoas. Isso pode te custar caro. Eu confio em quem me mostra a verdade, Giulia. Você devia tentar. Estou só zelando pelo seu nome. Às vezes as pessoas escondem passados inconvenientes. Cuidado com o que insinua, respondeu ele, entrando no elevador e deixando-a sozinha no corredor. Na semana seguinte, Enrico falava com Sofia por mensagem. Aceita jantar sábado comigo? Um lugar com ótima música e um ambiente encantador. No sábado, Sofia passara a tarde diante do espelho, com o coração em um misto de ansiedade e insegurança. Não se arrumava para um jantar há meses. Não assim com intenção, com desejo silencioso. Escolheu um vestido vinho, com decote discreto e tecido leve que marcava suavemente sua cintura. Soltou os cabelos, com ondas naturais, e aplicou um perfume suave, de fundo adocicado. No espelho, viu não apenas uma mulher bonita, mas uma mulher que começava a se reconstruir. Não é só um jantar, murmurou para si mesma. É a primeira vez que me sinto viva desde que fui traída. Quando chegou ao restaurante à beira-mar, viu Enrico já esperando à mesa, de camisa branca dobrada nos braços e blazer escuro sobre a cadeira. Ao vê-la, ele se levantou lentamente, como se sua presença o desarmasse por dentro. Mamma mia, disse ele, quase num sussurro. Você está espetacular. Ela sorriu, sem saber se agradecia ou se fugia envergonhada. Achei que era só um jantar, disse, meio tímida. E é. Mas um jantar pode ser o começo de tudo. Sentados à luz de velas, os dois riam com leveza, como se compartilhassem segredos do mundo que só eles entendessem. Então, me conte uma coisa que ninguém sabe sobre você, provocou Enrico, girando a taça de vinho. Sofia hesitou. Eu já quis ser escritora, daquelas que vivem sozinhas numa cabana com livros, chá e gatos. Gatos? Ele riu. Já estava gostando da ideia, até os gatos. Ela gargalhou. Vai me dizer que prefere cachorros? Eu prefiro mulheres que sabem rir de si mesmas. O garçom trouxe o prato principal e o clima seguiu intimista. A música ambiente, tocada por ótimos músicos, envolvia o salão com notas suaves de jazz. Mas em algum ponto da conversa, Sofia desviou o olhar e falou mais baixo. Você confia nas pessoas, Enrico? Ele a observou por alguns segundos. Depois que perdi minha esposa, demorei a confiar até em mim. Sofia se surpreendeu. Não sabia praticamente nada da vida particular de Enrico. Sua esposa faleceu? Ele baixou o olhar, ficou pensativo e respondeu. Sim, há 2 anos em um acidente de carro, um motorista bêbado a atropelou. Por muitos meses eu fiquei perdido e aos poucos estou me reconstruindo. Sofia assentiu, como se compartilhasse um fardo. Eu também me perdi por um tempo. Ainda estou me encontrando aos poucos. Os olhos de Enrico suavizaram.
Talvez a gente se encontre juntos. A frase pairou no ar, densa e verdadeira, e naquele instante, os dedos dos dois se tocaram sobre a mesa. Do lado de fora do restaurante, Júlia observava da janela do carro. O casal sorrindo, tocando as mãos, brindando. Bateu no volante com raiva e arrancou o carro. Foi para o hotel e ficou pensando a noite toda como faria para afastá-los. Enquanto isso, no restaurante, Enrico olhava Sofia como se estivesse descobrindo um novo idioma. "Posso te contar um segredo?" perguntou ele. "Pode", ela respondeu com o coração acelerado. "Desde que te vi naquele evento, eu não parei de pensar em você." Sofia sorriu, tímida, e sussurrou: "Eu também pensei em você, mais do que deveria." Os músicos começaram a tocar uma música que Sofia adorava, Strane Amor, de Laura Pausini. "Eu amo esta música", falou Sofia empolgada. Enrico se levantou e a convidou. "Então, vamos dançar?" Sofia se levantou. Estava realmente linda, radiante. Enrico pegou sua mão, abraçou a sua cintura com delicadeza e a puxou para perto dele. O olhar estava fixo nela. Colou o seu rosto no rosto dela e falou no ouvido de Sofia: "Você é encantadora e linda." "Assim você me deixa sem graça", respondeu ela envergonhada. A conversa cessou quando seus olhares se cruzaram e os rostos se aproximaram lentamente. O primeiro beijo aconteceu ali, sob a música baixa, o aroma do vinho e o sal do mar. Um beijo suave, mas carregado de emoção e descoberta. Sofia sentiu que estava flutuando. Nunca tinha sentido tanto calor em um só beijo. Enrico sentiu os lábios macios de Sofia e se encantou ainda mais por ela. A noite foi maravilhosa. Ao sair do restaurante, os dois deram mais um beijo e Enrico acompanhou Sofia até o seu apartamento. Os dois se despediram com a promessa de se conhecerem melhor nos dias seguintes. O dia seguinte ao jantar parecia ter sido arrancado de um sonho. Sofia revivia cada detalhe em sua mente: o toque suave das mãos, a música, o olhar de Enrico, o beijo que ainda parecia pulsar em seus lábios. Enrico mandou mensagem logo cedo para Sofia: "Adorei a nossa noite e quero encontrá-la hoje. Mais tarde te ligo para combinarmos." Sofia foi trabalhar na livraria muito animada. Sentiu uma alegria que já não sentia há meses. Sua mãe e irmã ficaram felizes por vê-la assim. Do outro lado da cidade, Júlia, com uma inveja cortante, estava planejando como faria para afastar os dois. Ela era uma mulher esperta e perspicaz. Foi então que teve uma ideia e começou a colocar em prática assim que clareou o dia. Naquela manhã, Júlia acessou os sistemas internos da empresa e começou a manipular documentos. Nada ilegal, mas o suficiente para sugerir que alguém muito próximo das negociações poderia ter vazado dados de investidores, também informações restritas, apenas faladas em negociações que Sofia estava presente. Júlia criou e-mails falsos e enviou para concorrentes e também enviou para o sócio da holding italiana, da qual Enrico fazia parte. Se o coração não pode ser convencido, o contrato pode. Ela sorriu enquanto clicava em enviar. Vamos ver se depois disso, ele ainda vai confiar nesta desconhecida. Enquanto isso, Enrico estava em uma reunião de alinhamento jurídico quando recebeu um alerta interno. Informações sensíveis da empresa podem ter sido compartilhadas sem autorização. Um documento anexo. Quando abriu, quase deixou o copo cair. Havia prints de e-mails entre Sofia e concorrentes, todos forjados, encarando o laptop aberto com o e-mail ainda na tela. Lera a informação 4 vezes. A notícia do vazamento de informações o incomodava, mas o que mais o perturbava era o nome de Sofia envolvido no vazamento. Ele não sabia se acreditava no que lera. "E se for verdade?" pensou. "Isso é impossível", murmurou. Sofia jamais faria isso, mas o estrago estava feito. A holding exigia explicações formais. Ele fechou os olhos, respirou fundo. Sentia-se diante de uma encruzilhada. Caminhava de um lado a outro, tentando racionalizar. Queria ligar para ela, queria perguntar, mas também estava decepcionado e magoado com os acontecimentos. Com um copo de uísque na mão, ele comentou em voz alta: "Ela não é esse tipo de pessoa." Mas a dúvida gritou mais alto do que a verdade. "Enrico, você precisa se afastar dela
Até esclarecermos tudo, disse seu sócio italiano. Está em risco sua posição como investidor sênior. Depois que recebeu a ligação do seu sócio italiano, ele decidiu se afastar de Sofia para analisar melhor o que aconteceu. Naquela manhã, Sofia foi trabalhar na livraria como se estivesse em piloto automático. A cada toque do celular, seu coração acelerava. Mas nada de Enrico. Ela ficou o dia todo tentando se manter focada no trabalho. As horas passaram, o dia se foi e chegou a noite. Ela decidiu mandar uma mensagem para Enrico, perguntando se estava tudo bem, porém não recebeu nenhum retorno. À noite, conversando com a irmã, desabafou. Eu achava que estava vivendo algo novo, algo verdadeiro. Mas é como se tudo estivesse se repetindo. Você não fez nada de errado, Sofia. Se ele sumiu, o problema é dele, não seu. Mas por que isso sempre acontece comigo? Será que tem alguma coisa em mim que assusta os homens? A irmã segurou suas mãos. Talvez você só esteja se envolvendo com homens que não sabem o que fazer com uma mulher verdadeira como você. Sofia respirou fundo. A alegria de Sofia foi dando lugar à insegurança. Enrico havia-a ignorado. Nenhuma mensagem. Nem no dia seguinte, nem no outro dia. Passaram-se 2 longos dias de silêncio. Ela tentava não se desesperar. Talvez esteja ocupado, reuniões, viagens, dizia a si mesma. Mas com cada hora, a velha ferida em seu peito voltava a arder. Aquela ferida chamada abandono. Sentada no quarto, ela digitava mensagens que nunca enviava. Lia a última conversa e relia as palavras como se procurasse ali algum erro, alguma ilusão. Será que ele se arrependeu? Será que fiz algo de errado ou alguém falou algo? Pensava. E a insegurança, como um monstro conhecido, voltava a rastejar pelas frestas do coração. Sofia arrumava os livros da vitrine da livraria quando o telefone tocou. Alô? Senhorita Sofia Muniz, aqui é Beatriz, da Holding Santelli. Precisamos que compareça ao escritório hoje à tarde. Ao escritório? Mas por quê? Não posso adiantar por telefone, mas o assunto é importante. Será recebida pelo departamento jurídico. O chão pareceu sumir sob seus pés. O sumiço de Enrico, a ligação formal. Tudo soava como um julgamento. Ela desligou e ligou imediatamente para a irmã. Eles me chamaram. Não sei por quê. Só sei que tem cheiro de problema. Vá com calma, Sofia. Não entre assustada. Você não tem nada a temer. Na hora marcada, ela chegou ao prédio de vidro espelhado. Foi recebida com frieza. Sente-se, por favor, disse o advogado. Sofia Muniz, você foi citada em um relatório de segurança da empresa. Há indícios de troca de informações sigilosas com terceiros, nossos concorrentes ligados ao setor imobiliário. O quê? Ela se levantou, transtornada. Isso é mentira. Temos documentos que provam. Sofia lutava para conter as lágrimas. Eu não tenho acesso a nenhum sistema interno. Nunca vi esses documentos. E nunca, jamais, venderia qualquer informação. O advogado a observava. Senhorita Muniz, é apenas uma investigação interna. A princípio, vamos investigar internamente e o senhor Enrico mandou-lhe dispensar. Não vamos mais precisar dos seus serviços. Ela saiu da sala zonza. Caminhou até o elevador como uma alma em colapso. Voltou para casa desolada, não sabia o que fazer. Agora ela entendeu o motivo do sumiço de Enrico. Então, ela criou coragem e decidiu mandar uma mensagem para ele. Eu não fiz nada de errado, mas não sei como provar a minha inocência. Ele recebeu a mensagem e não sabia o que responder naquele momento. Preferiu aguardar e pensar melhor antes de responder para que a emoção não falasse mais alto. Então, à noite, quando chegou no seu apart-hotel, uma cobertura na beira-mar de Florianópolis, ele decidiu antecipar a sua volta para a Itália. Precisava se afastar daquilo tudo e analisar os acontecimentos com mais clareza. No dia seguinte, Sofia acordou ansiosa. Imaginou que Enrico responderia à mensagem, ou talvez ligaria. Mas nada. O tempo passou e o celular permaneceu mudo. Sofia sofreu mais uma vez, outra decepção. Ele não deu nem a chance para que ela se explicasse. Ela era inocente, nunca faria algo tão errado assim.
Queria provar a sua inocência, mas não sabia nem por onde começar. Enquanto isso, em Milão, Enrico entrava na sede da holding italiana com passos decididos. Usava um sobretudo escuro e os olhos cansados de tantas noites mal dormidas. Reuniu-se com o setor de inteligência e segurança de dados. Quero rastrear a origem exata dos arquivos enviados aos concorrentes do Brasil. Uma semana se passou e um silêncio absoluto. Nenhuma resposta de Enrico. À tarde, sua irmã ligou. Sofia, você viu a nota no jornal da cidade? Que nota? Enrico voltou para a Itália. Ela congelou. O quê? Disseram que o investidor italiano em breve voltará ao Brasil para fechar mais negócios imobiliários. Sofia desligou, paralisada. Caminhou até o banheiro da livraria e sentou-se no chão, em silêncio. As lágrimas vieram sem aviso. Ele foi embora, sem se despedir de mim. A sensação de abandono, aquela velha conhecida, voltou como uma onda fria. Será que fui idiota de novo? Será que ele nunca mais irá me procurar? Ela não tinha respostas, e o que mais doía era o silêncio. Enquanto isso, na Itália, Enrico seguia os dias com trabalho intenso e também com a insegurança sobre a suposta traição de Sofia. Ele aguardava retorno do setor de inteligência de dados para saber melhor como agir. Sentia a falta de Sofia. Aquele mês que passou ao lado dela foram dias leves e de muita conexão. Queria do fundo do seu coração que tudo o que aconteceu fosse um mal-entendido e tinha esperança de esclarecer todos os problemas. Pensou em ligar para ela. Pegou o telefone para ligar algumas vezes, mas desistiu. Decidiu, então, enviar uma mensagem breve. Era uma manhã nublada e Sofia estava de folga da livraria. Estava em casa, ainda de pijama, com uma xícara de café entre as mãos, observando a chuva fina pela janela. O celular permanecia mudo como nos últimos dias, até que uma mensagem chegou. Buongiorno, Sofia. Precisei dar um tempo para analisar tudo o que aconteceu. Em breve voltarei para o Brasil e talvez eu te procure. Sofia sentiu seu corpo estremecer. Não sabia se sorria ou se ficava triste. Sentia muita saudade de Enrico, daquele mês que eles se encontravam todos os dias. Uma lágrima caiu, leu novamente a mensagem e aquele "talvez te procure" foi muito enigmático para ela. Como assim? Pensou ela. O que eu respondo para ele? Sussurrou. Então decidiu não responder e deixar o tempo se encarregar do que teria que acontecer. 20 dias se passaram desde que Enrico voltou para a Itália, até que um dia o responsável pelo setor de sistemas foi falar com Enrico. Já identificamos os IPs, Sr. Enrico, disse o analista. Alguns documentos partiram de terminais da filial brasileira. Outros foram modificados por acessos de um terminal na filial de Florianópolis, na sala de uma de nossas coordenadoras. Nome? Perguntou, embora já imaginasse a resposta. Giulia Rizzo. Enrico fechou os olhos. Aquilo confirmava o que seu instinto já gritava. E as mensagens falsas atribuídas à senhorita Sofia Muniz foram criadas com um programa de clonagem de e-mail, fáceis de montar, difíceis de rastrear se não fosse pela assinatura do sistema. Mas achamos. Vocês podem comprovar isso judicialmente? Sim, temos registros técnicos e provas digitais. Enrico respirou fundo. Preparem tudo. Eu vou voltar ao Brasil na semana que vem. Sentiu um peso em seu peito. Ele não havia se despedido de Sofia e também tinha-a ignorado, e agora temia que isso tivesse feito estrago demais. Sofia passou os dias como se estivesse vivendo sob uma chuva fina e interminável. Tudo perdia cor. A livraria já não trazia consolo. As conversas com a irmã, antes cheias de esperanças, agora giravam em torno de perguntas sem respostas. Ele me abandonou como o Cristiano, disse num sussurro, sem se despedir, sem coragem de encarar. Sofia, ele deve ter ficado muito magoado, mesmo você não sendo culpada, mas se coloque no lugar dele. Ele foi enganado também, talvez por alguém que quer prejudicar vocês dois. A dor era silenciosa, mas profunda. A saudade se misturava ao medo de ter sido apenas mais uma distração para um homem que, no fim das contas,
Ainda pertencia a outro país, a outra vida. Mas algo dentro dela ainda pulsava. Uma voz pequena e insistente. E se ele voltar? O avião pousou no aeroporto de Florianópolis sob uma névoa fina de final de tarde. Henrico desceu com pressa, o paletó pendendo nos ombros e uma pasta preta nas mãos. Trazia consigo mais do que documentos. Trazia a culpa misturada com saudades. Foi rápido para o escritório. Henrico atravessava o corredor com passos firmes e expressão dura. Entrou na sala de Julia sem bater. Precisamos conversar, agora. Julia fechou o notebook e o encarou com a costumeira doçura artificial. Claro, algum problema? Você enviou aqueles documentos para os concorrentes? Ela fingiu surpresa. Eu? Não, claro que não. Você falsificou e-mails, Julia. Ela manteve a pose. Eu não falsifiquei nada. Você tem ideia do que está fazendo com a vida de uma mulher inocente? Inocente? Ela deu um riso contido. Henrico, você está cego. Vai mesmo arriscar sua reputação por uma mulher que conheceu há 2 meses? Não é só sobre reputação, é sobre verdade. E você passou dos limites. Estou tentando te proteger. Essa mulher vai te destruir. Você não vê? Você está apaixonado. Henrico a fitou em silêncio por um instante. Você foi muito suja, Julia, e é justamente por isso que eu nunca poderia amar alguém como você. Julia perdeu o chão. O sorriso desfez-se no ar. Ele virou as costas e saiu, mas não antes de dizer: você está demitida, e se eu descobrir que você armou mais algum dado falso, será o fim. Não só do seu cargo, será o fim da sua carreira. No caminho até o hotel, olhava as ruas como quem busca por um rosto conhecido em cada esquina. Sabia que encontrar Sofia agora seria diferente. Ela não seria mais aquela mulher que o esperava com o coração aberto. Assim que chegou, mandou uma mensagem. Sofia, eu voltei. Preciso te ver. Tenho algo importante. Algo que você merece saber. Ela visualizou. Não respondeu. No outro dia, ele foi até a livraria. Sofia o viu pela vitrine e seu corpo congelou. A campainha da entrada soou e o silêncio entre eles foi como um soco no estômago. Sofia, o que você está fazendo aqui? Disse, séria, segurando um livro como escudo. Voltei para consertar o que destruí. Agora, depois de tudo, depois de desaparecer, ele se aproximou, devagar. Eu fui à Itália investigar as mentiras. Descobri tudo. A Julia. Chega, ela o cortou. Eu não quero ouvir desculpas. Não são desculpas, são provas. Ela o olhou com os olhos úmidos. E você acha que trazer um papel vai apagar o que eu senti nesses dias? Ele engoliu em seco. Não. Mas é o começo de um pedido de perdão. Vamos à cafeteria, quero te mostrar tudo. Na cafeteria ao lado, ele abriu a pasta e colocou sobre a mesa os relatórios técnicos, os rastreamentos digitais, os prints forjados e a assinatura digital de Julia. Está tudo aqui. Ela criou os e-mails, manipulou os documentos, induziu o jurídico. Sofia observava em silêncio, os dedos entrelaçados no colo. Por que você não me falou que ia embora? Eu precisava agir rápido. E fui covarde. Achei que voltar com provas seria melhor. Ela desviou os olhos. Você não percebe, Henrico. Eu já fui chutada uma vez por alguém que eu amava. E agora, quando comecei a acreditar em você, você sumiu. Eu não sumi de você. Eu fui atrás da verdade por sua causa. Mas deixou um buraco enquanto fazia isso. O silêncio ficou pesado. Pessoas entravam e saíam do local, mas ali, naquela mesa, parecia haver apenas os dois e o som abafado do coração batendo. Você me machucou, Henrico, ela disse, e não sei se quero sentir isso de novo. Eu entendo, mas estou disposto a te provar que posso ser diferente. Ela respirou fundo, o olhar perdido na janela. Eu não sei. Neste momento não consigo te perdoar. Isso vai levar tempo. Eu não tenho pressa. Eu vou te esperar. Naquela tarde, Sofia caminhou pela praia sozinha, os pés descalços na areia fria, o vento batendo nos cabelos soltos. Repassava cada palavra de Henrico, cada prova,
cada silêncio anterior. Não era mais a mulher ferida que implorava por atenção. Estava mais forte, mas também mais endurecida. A irmã foi encontrar com ela. Recebi a sua mensagem. O que aconteceu? Ele voltou. Com provas que eu não fiz nada de errado. E o que você vai fazer? Não sei. Parte de mim quer abraçar e esquecer tudo. Outra parte quer me proteger. Talvez não precise escolher entre uma e outra. Talvez possa fazer os dois. Com o tempo. Sofia assentiu, olhando o mar escuro à frente. No dia seguinte, passou na frente do hotel onde Henrico estava hospedado. Olhou para a fachada, hesitou e seguiu andando. Os dias seguintes foram marcados por um estranho equilíbrio. Henrico respeitava o silêncio de Sofia, mas não se afastava. Ligava de vez em quando, deixava flores na portaria da livraria, escrevia bilhetes curtos. Hoje, o sol amanheceu com um brilho igual ao seu. Sofia sorria ao ler, mas não respondia. Sua irmã notava o olhar mais suave, os suspiros distraídos, a saudade disfarçada. Você está resistindo só por medo, disse a irmã. Não sei se é medo ou apenas lucidez. Sofia, naquele mesmo dia, recebeu uma mensagem de Henrico. Não quero invadir seu espaço. Só queria te dizer que, mesmo em silêncio, continuo aqui. E você continua em meus pensamentos. Henrico passou os dias seguintes sem pressionar. Não ligou, não apareceu, não invadiu o tempo de Sofia. Mas em silêncio, esperava. Todos os dias, olhava para o celular, como se o som de uma única mensagem pudesse realinhar o mundo. Sofia, por sua vez, andava inquieta. Passava os olhos pelas mensagens antigas, relia suas falas durante o jantar, revivia o toque das mãos, o beijo. Queria perdoar. Parte dela já o tinha perdoado. Mas outra parte ainda sangrava. Tudo o que passou a lembrava demais do que sofreu com Cristiano. Do outro lado da cidade, o silêncio de Sofia estava muito pesado para Henrico. Já tinha passado quase um mês e ela raramente respondia às mensagens e tentativa de reaproximação dele. Era um silêncio de dois corações tentando se alcançar no meio do caos. Até que ele foi encontrá-la na livraria. Eu vim porque não consigo mais esperar, disse Henrico. Eu sei que errei, mas estou arrependido e sinto muito a sua falta. Naquela noite no restaurante, eu tive certeza de que queria você. Sofia, mesmo ainda ferida, sentia o peito arder com a intensidade da presença dele. Eu não sei se consigo confiar de novo. Tão rápido. Eu quero você, respondeu ele intensamente. Ela desviou os olhos, lutando com os próprios sentimentos. Isso não é um conto de fadas, Henrico. Eu sei, mas também não precisa ser um pesadelo. Ele segurou a mão dela com firmeza e ternura. Me deixa provar que posso ser diferente. Sofia o olhou, indecisa. Havia uma faísca de esperança, mas também sentia medo. Eu preciso pensar, disse finalmente. Tá bem, eu te entendo. Mas vou precisar voltar para a Itália. As negociações aqui no Brasil já estão se encerrando. O coração de Sofia queria sair pela boca. Ela não esperava que ele fosse embora. Ela não queria que ele fosse embora, mas ao mesmo tempo não estava pronta para esquecer a mágoa que ainda sentia. Quando você vai para a Itália? Perguntou ela. Daqui a alguns dias. Eu não quero te pressionar, mas achei melhor te falar a verdade. Se você estiver disposta a me perdoar, você sabe onde me encontrar. Deu um beijo no rosto dela e foi embora. Sofia ficou ali, parada, vendo o homem que amava se afastando. Voltou para casa pensativa. Ficou a noite toda refletindo. No dia seguinte acordou cedo e foi para a livraria. Passou o dia pensando em Henrico e como sentia a falta dele. E se ele fosse embora para sempre? No fim da tarde voltou para casa, tomou banho, passou batom vermelho, prendeu os cabelos em um coque, colocou um vestido azul de alças finas que moldava sua silhueta. Vai aonde assim? Perguntou a irmã rindo. Ver um homem, e talvez meu futuro. Henrico estava no hotel revendo documentos quando ouviu a campainha. Ao abrir, ficou paralisado. Sofia! Ela entrou sem falar nada. Caminhou até o centro da sala e o olhou nos olhos. Você não acreditou em mim. Você sumiu e me fez sangrar em silêncio.
Sua voz falhou. E mesmo assim eu estou aqui, porque o que você despertou em mim não sumiu. Enrico deu um passo à frente com os olhos marejados. Eu queria voltar no tempo e te proteger de tudo, mas não dá. E agora? O que eu faço com isso tudo que ainda sinto? Ele se aproximou, hesitante. Me deixa cuidar de você. Um dia por vez, sem pressa, sem pressão. Ela desviou o olhar. Eu ainda tenho medo. Sofia levantou os olhos lentamente. E se isso for amor? Então vale cada cicatriz. As palavras pairaram no ar como perfume antigo. Ele a tocou de leve na cintura e ela não recuou. O silêncio virou música. A tensão virou entrega. Seus rostos se aproximaram, os olhos ainda entreabertos, e então os lábios se tocaram. Foi um beijo longo, intenso, cheio de pausas suaves e retomadas profundas. Um beijo que não era o primeiro de verdade, mas era o primeiro em confiança. Ela deslizou os dedos no cabelo dele e ele colou o corpo ao dela com uma delicadeza apaixonada. As respirações aceleradas, as mãos trêmulas, os olhares entre beijos. Era como se os dois se redescobrissem, finalmente, livres das sombras. Eu esperei tanto por isso, murmurou ele. E eu pensei que nunca mais aconteceria, sussurrou ela. Eles se sentaram no sofá, ainda entrelaçados. O que vai acontecer com a Giulia? Perguntou Sofia. Ela responderá por tudo judicialmente. A empresa está decidida. Mas para mim, o mais importante agora é você. Eu perdi tanta coisa, Enrico. O emprego, a reputação, minha fé nas pessoas. E mesmo assim, você não perdeu a si mesma. Ela sorriu, com os olhos marejados. Eu só não quero mais implorar para ser amada. Não precisa, só precisa permitir. Ela encostou a cabeça no ombro dele. A noite caiu devagar sobre Florianópolis e o quarto do hotel estava envolto por uma penumbra suave, iluminada apenas por abajures âmbar e o reflexo prateado da lua nas cortinas de linho. Enrico preparou 2 taças de vinho e entregou um a Sofia, que permanecia sentada na poltrona, como o olhar baixo, como se lutasse contra as lembranças do passado e o desejo do presente. Ele sentou ao lado dela e tomou sua mão devagar. Eu não quero que essa noite apague suas cicatrizes. Quero que ela te prove que você merece amor, do tipo que respeita, que espera, que cuida. Ela o olhou profundamente. E se eu ainda tiver medo de me magoar? Então vamos devagar, até o medo virar confiança. Ela sorriu com um suspiro contido e encostou a cabeça no ombro dele. O vinho esquentava por dentro. O toque da pele começava a falar onde as palavras não alcançavam. Enrico deslizou os dedos por seus braços, como quem desenha promessas na pele. A música que tocava baixinho no ambiente parecia respirar junto com eles. Enrico levantou-se devagar e estendeu a mão. Vem, vamos dançar. Ela se ergueu com suavidade. Os dois caminharam até o centro do quarto e começaram a dançar no ritmo lento da música. Ele parou diante dela, segurou o rosto entre as mãos e a beijou, com mais intensidade do que antes, com uma fome delicada, como quem saboreia um reencontro esperado há décadas. Seus dedos encontraram o zíper do vestido de Sofia. Ele o desceu lentamente, como quem abre uma carta preciosa. Ela tremia levemente, mas não era de insegurança. Era de entrega. Enrico a observou com reverência. Você é linda, em todos os sentidos. O vestido escorregou por seu corpo e caiu ao chão. Ela ficou ali, com a lingerie cor champanhe, os cabelos soltos caindo em ondas sobre os ombros. Ele retirou o paletó, depois a camisa, revelando o corpo maduro, forte, marcado por experiências. Ela o tocou no peito com as pontas dos dedos, subindo até o pescoço, como se decorasse um mapa. Faz tempo que eu não me sinto assim. Assim como desejada e segura, ao mesmo tempo. Ele a tomou nos braços e a deitou devagar sobre a cama. Os lençóis de linho cederam ao corpo dela como um abraço. Os beijos se intensificaram. Eram lentos, intercalados por beijos ardentes e por olhares longos, sorrisos tímidos e suspiros entrecortados. Enrico explorava o corpo de Sofia com delicadeza,
como se ela fosse porcelana viva. Cada curva, cada suspiro, cada gesto era respeitado, admirado, celebrado. Ela o puxou para mais perto, sentindo a pele quente dele contra a dela, os ritmos se encaixando como ondas. As mãos dele se entrelaçaram às dela, enquanto os dois se uniam pela primeira vez, sem pressa, sem culpa, sem cobrança. Foi uma dança suave, íntima, onde o desejo não era pressa, era presença. Sofia se sentiu inteira, vista, tocada na alma, mais do que no corpo. E quando os dois adormeceram abraçados, com as pernas entrelaçadas e o silêncio preenchido pela respiração mansa, ela soube. Não era apenas sexo, era reencontro, era início. O telefone de Henrico tocou às 7 da manhã. Ele atendeu com os olhos ainda sonolentos, mas ao ouvir o advogado italiano do outro lado da linha, sentou-se ereto na cama. Sofia, deitada ao lado, notou a expressão dele mudar. Aconteceu algo grave? Ela perguntou, cobrindo o colo com o lençol. Não, apenas meu advogado. Falou que foi marcada a audiência sobre alguns bens da minha falecida esposa e preciso voltar o mais breve. Ela baixou os olhos, engolindo o nó na garganta. Sofia sentiu o estômago revirar. Quando? Em 3 dias. Ela desviou o olhar e perguntou. Vai sozinho? Perguntou baixinho. Ele hesitou por um momento. Depois, segurou a mão dela com firmeza. Não quero ir sozinho. Quero que vá comigo. Sofia congelou. Eu sei que é de repente, mas você é parte da minha vida agora. Eu não quero deixar isso aqui, suspenso, esperando. Você quer que eu largue tudo e vá para outro país com você? Não estou pedindo que largue tudo. Estou te oferecendo um caminho ao meu lado. Ela se levantou da cama, caminhou até a janela e olhou a cidade acordando. Você sabe o que isso me lembra? Quando o Cristiano me convenceu a mudar minha vida por ele. E depois me descartou. Me deixou sem emprego, sem dignidade, sem chão. Henrico se levantou e caminhou até ela. Eu não sou ele, Sofia, e você não é mais a mesma mulher. Naquela tarde, Sofia caminhava sozinha pelas ruas do centro, o casaco apertado contra o corpo. As vitrines, as pessoas apressadas, o cheiro da maresia, tudo parecia distante. Dentro dela, 2 vozes gritavam. Uma dizia, vá, confie, arrisque. A outra sussurrava, você vai ser abandonada de novo. Ela sentou-se num banco, pegou o celular e releu as mensagens de Henrico. Cada palavra parecia sincera, mas ainda assim, o passado doía. Ela voltou para casa, sua mãe perguntou, está tudo bem, minha filha? Ele me chamou para ir com ele para a Itália. E você está com medo? Muito, respondeu Sofia. Minha filha, eu te vi renascer com esse homem. Você tem brilho nos olhos de novo, mas a escolha precisa ser sua. E se eu chegar lá e ele mudar? Se me ver fora do meu ambiente, sem meu emprego, sem minha base e não me quiser mais? A mãe segurou sua mão. Então você volta, de cabeça erguida. Por que dessa vez você não está indo por carência? Está indo por amor e está indo inteira. Naquela noite, Sofia voltou ao hotel onde Henrico estava hospedado. Ele estava na varanda, de camisa branca e olhar perdido nas luzes da cidade. Ele se aproximou dela e perguntou, você já tem uma resposta? Ainda não. Estou muito insegura. Entendo o seu medo. Só quero que saiba que comprei sua passagem. Não para te pressionar, mas para te mostrar que você tem escolha. Está aqui. Ele lhe entregou um envelope, mas ela hesitou em tocar. Henrico, você não entende. Da última vez que um homem me pediu para largar tudo por ele, ele me traiu, me humilhou, me descartou. E eu não sou ele e quero cuidar de você. Se você decidir ir, você pode voltar quando quiser. Sofia fechou os olhos emocionada. Não posso te responder nada agora. Tudo bem, só prometa ser fiel a si mesma. Ele depositou o envelope com a passagem em suas mãos e beijou sua testa com ternura. No dia seguinte, em casa, Sofia não abriu o envelope. Guardou-o na gaveta da penteadeira, como se temesse que o papel ardesse entre os dedos. Conversou com a irmã, que a olhava com empatia.
Vai ficar aí parada, Sofia, esperando a vida passar mais uma vez? E se eu me entregar e ele mudar de ideia? E se ele for o homem que você pediu em oração depois que tudo desabou? Sofia caminhava de um lado para o outro. Agora era diferente. Ela tinha escolha, ela tinha valor, mas o medo ainda morava fundo. Na noite anterior à viagem, Henrico passou no apartamento dela. Só vim dizer tchau. Amanhã estarei no aeroporto. Se decidir não ir, vou entender. Ela não respondeu. Apenas assentiu com lágrimas nos olhos. Ele se aproximou e a abraçou, forte. Onde quer que você esteja amanhã, espero que esteja feliz. E saiu. O sol ainda nem tinha nascido no bairro de Coqueiros quando Sofia abriu a gaveta. O envelope estava lá, intacto. Ela o abriu com mãos trêmulas. A passagem dizia: Florianópolis, Milão. Embarque. 11h10. Assento reservado, 14B. Ela fechou os olhos, respirou fundo. E pela primeira vez, não pensou no medo. Pensou na mulher que se tornara. Chamou a mãe e a irmã e pediu para que ajudassem a fazer as malas. As duas, sorrindo emocionadas, abraçaram Sofia. Vestiu uma calça bege, camisa de linho branca, o cabelo preso num coque baixo, pegou sua mala, se despediu da mãe e irmã com um forte abraço e chamou um táxi. No aeroporto, a voz no alto-falante anunciava o embarque do voo internacional. Henrico, com olhos ansiosos, olhava ao redor. Nada. Mais um grupo embarcou. Ele passou a mão pelos cabelos. Estava prestes a desistir. E então, ela apareceu. Calma, linda, firme. Ele a viu e parou de respirar por um segundo. Sofia sorriu de leve, estendendo o bilhete na mão. Espero que o assento 14B ainda esteja vago. Henrico foi até ela, com os olhos brilhando. Está. Sempre esteve. Eles se abraçaram em silêncio, como quem selava um pacto. Milão estava fria naquela manhã. O céu era cinza, as ruas molhadas pelo orvalho e a cidade pulsava um ritmo que Sofia ainda não compreendia. Ela caminhava ao lado de Henrico pelas ruas estreitas, próximas à Piazza Duomo. Ele explicava sobre os prédios antigos, sobre sua infância ali, sobre os lugares que amava, e Sofia sentia que estava vivendo um sonho de infância. Sua avó paterna sempre falava sobre a Itália, e era o sonho de Sofia conhecer aquele país charmoso e tão acolhedor. Está tudo bem? Perguntou Henrico, segurando a mão dela por cima da mesa. Ela respirou fundo, olhando os olhos dele. Sim, está tudo ótimo. Sempre quis conhecer este lugar e você está realizando o meu sonho. Algumas semanas se passaram. A audiência do processo contra Giulia aconteceu em um tribunal discreto no centro de Milão. Sofia aguardava do lado de fora, sentada em um banco de mármore, com as mãos geladas. Quando Henrico saiu, parecia mais leve. Ela admitiu. Disse que invadiu o sistema da empresa e manipulou os e-mails para me afastar de você. Ela vai ser presa? Vai cumprir pena alternativa, mas o mais importante é que acabou. Sofia e Henrico estavam morando no espaçoso apartamento de Henrico, perto do Parque Sempione. Numa noite de outono, ele a levou ao topo da Torre Branca. A cidade se estendia em luzes douradas sob os pés deles. Lembra quando eu disse que queria te mostrar o que é amor de verdade? Ele perguntou. Lembro, respondeu ela. Henrico tirou uma pequena caixa do bolso e abriu. Um anel de ouro com uma pedra azul clara no centro. Quero casar com você, Sofia, e juntos vamos construir uma família linda. Você aceita ser minha esposa? Sofia sorriu com os olhos marejados. É a coisa mais linda que alguém já me deu. Sim, eu aceito. Ele colocou o anel no dedo dela e a puxou para um beijo lento. A brisa fria balançava seus cabelos, mas dentro do abraço deles havia calor, havia certeza. Milão agora fazia parte de Sofia. Não apenas como uma cidade estrangeira cheia de história, mas como um lugar onde ela construiu um novo significado para a palavra lar. Era início de primavera, quando ela publicou seu primeiro artigo numa revista cultural italiana. O título causou comoção entre os leitores. Voar é decidir que o medo não vai mais dirigir sua vida.
O texto era íntimo, honesto, quase como uma carta escrita à mulher que ela foi um dia. Contava sobre o fim de um relacionamento que parecia uma tragédia, mas que na verdade era libertação. Sobre a dor de ser deixada no altar, não em uma igreja, mas na alma. Sobre como teve medo de amar de novo, medo de confiar, medo de si mesma. Mas também falava sobre Henrico, sobre o homem que lhe estendeu uma passagem, mas não a cobrou, que lhe ofereceu presença e não prisão, que soube esperar. A crônica foi lida por milhares de mulheres que, como ela, pensaram que a vida havia acabado depois de uma traição. Mas não acabou. A vida apenas deu meia volta para mostrar uma paisagem mais bonita. Alguns invernos depois, Sofia divide os dias entre dar aulas de italiano para estrangeiros, escrever suas crônicas e educar o seu pequeno filho Matteo. Um menino lindo que enche os dias de Henrico e Sofia de muita alegria. Henrico, entre os investimentos e os vinhos, a acompanha como quem finalmente entendeu o que significa amar de verdade. Em uma tarde de outono, sentados na varanda da casa de campo na Toscana, ele lhe disse: "Você sabe por que comprei aquela passagem para você, mesmo sem saber se viria?" Ela sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. "Por quê?" perguntou ela. "Porque era a primeira vez que eu queria que alguém viesse e escolhesse ficar." Ela respondeu com um beijo calmo, maduro e cheio de gratidão. E ali, no silêncio de duas almas que aprenderam a amar depois da dor, Sofia entendeu. Às vezes, o recomeço mais bonito da vida é aquele que acontece quando a gente para de correr atrás de quem nos feriu e começa a correr em direção do que nos cura.